Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí com a gente nesse cursinho de física básica, justamente para poder aprender conceitos importantes, cálculos importantes para a nossa prova. É isso aí, seja ela qual for, eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar. E hoje o assunto é fenomenal. Notação científica é o terror da galera. Por exemplo, quando você vai estudar com grandezas, né, e com números muito grande, a gente faz o quê? Escreve em notação científica. Quando eu vou falar de números muito pequeno, também eu vou falar aqui com notação científica e vou operá-los com notação científica, tá? Então é muito importante para você que tem dificuldade, que você, por exemplo, chega em gravitação universal, você consegue saber a distância entre o Sol e a Terra, a Lua e a Terra, tem que calcular a força gravitacional. Aí aparece um 10 elevado a 24, né? Aparece um 10 elevado a 19, 10 elevado a menos 19. Professor, pelo amor de Deus, como é que eu faço para resolver uma questão com números tão grandes ou números tão pequenos? Calma, pequeno gafanhoto. Tenho certeza que hoje você vai tirar essa dúvida aqui, tá? Então aqui é o seguinte, eu vou explicar passo a passo, tópico por tópico, ponto a ponto, para ver se você entendeu, beleza? Ó, não entendeu? Volta, tá? Reveja a aula e faça os exercícios. É assim que a gente aprende. Faça, quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor para vocês, beleza? Então tá, vamos lá. Então aqui eu estou no Escala Vestibulares, né? E aí a nossa aula de hoje vai ser de notação científica. Eu sou o professor de vocês, professor Carlos Rodrigues, esse aí é o meu Instagram, tá, pessoal? Não esqueçam de seguir o nosso canal, segue também aí o nosso Instagram do Escala Vestibulares, tá? Canal também do Escala Vestibulares para mais aulas como essa, tá bom? Então, hoje, aqui dentro nós teremos um pouquinho de definição, para vocês saberem por que a gente escreve em notação, as conversões, tá? Aí eu tenho a soma e subtração, multiplicação, divisão, potenciação e, por fim, a radiciação dentro da potência, tá? Então vamos lá. O que é notação? É um modo de representação métrica muito útil porque, olha aí, como eu falei no início, permite escrever números muito extensos ou muito pequenos, tá? De uma maneira mais compacta, tornando os cálculos mais simples. É, galera, parece que não, mas os cálculos ficam muito mais simples quando a gente usa a notação. Imagine você, quando estiver estudando lá a parte de carga elétrica, lei de Coulomb, né, gravitação, e ter que fazer um cálculo, né, por exemplo, na ordem de 10 elevado a 24, de 10 elevado a 30. Olha o tamanho desse número. É muito maior do que 1 milhão, que 2 milhões. Nossa, ia ser um saco ter que fazer aí multiplicação, divisão, elevar a potência com números dessa magnitude, ou muito grande, ou até mesmo números muito pequenos. E a notação vem para nos auxiliar no cálculo e na representação mais compacta desses números, tá bom? Então vamos lá, segue comigo aqui. Todo número escrito em notação científica obedece à regra do geral de n, que multiplica 10 elevado a nzinho. Professor, quem é o nzão? É chamado de termo dígito e corresponde ao número de intervalo entre 1 a quem? A 9,999 ao infinito. Como assim? Tá aqui, ó. O nzão ali é o número entre 1 até 10, só que não inclui 10. Ou seja, ele é um número cujo ele tem apenas um dígito. Professor, mas se eu colocar 9,999, é um dígito aqui inteiro. Olha lá, o 9 apenas. Beleza? Então guarda isso aí no coração de vocês. Professor, então não pode ser 12 vezes 10? Não, não pode, não é notação. Tá? Então calma aí. Isso aqui, 12 vezes 10, a quinta, não é notação. Agora, 1,2 vezes 10 elevado à sexta, sim, essa aqui é notação e essa aqui não é notação. Por que essa aqui não é? Porque o número aqui, ó, tá vendo meu termo dígito? Ele passou de 10, tá? E ele nem pode ser igual a 10. Ele tem que ser menor do que 10. Agora, 1,2, olha lá, tá entre 0 e 10, né? Como tá aqui escrito aqui embaixo. Beleza? E o 10 elevado ao n aqui, ó, é o termo exponencial, né? Representando determinada potência de 10 inteira. Como assim? Tá aí, ó.
10 à quinta, 10 à sexta. Porém, aqui, ó, esse primeiro não é notação por conta disso aqui, ó, porque é o 12. Agora, isso aqui sim, certinho, tá escrito em forma aí, em notação científica. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos para o exemplo para ficar um negócio bem tranquilo, bem fácil de entender. Olha só. Letra A. O número 946 é expresso em notação científica como 9,46 vezes 10 elevado ao quadrado. Isto é, o número 9,46 multiplicado 2 vezes por 10, tá? Professor, como assim? Como é que eu poderia entender? Olha só, 946 é como se fosse 946,0. E aí, o que eu tenho que fazer? Vou pegar uma canetinha de outra cor para facilitar a nossa vida. Eu tenho que andar com a vírgula 2 casas para a minha esquerda, por quê? Porque esse valor ele tem que ficar entre a parte inteira 1 e 10, não é isso? E aí, eu tive que voltar quantas casas com a vírgula? Uma, duas casas. Então, esse número vai ser 9,46 vezes 10, quantidade de casas que eu teria que andar de volta. Ou seja, duas casas. Se aqui a vírgula andou para esquerda, então ali eu vou colocar sempre o que, gente? Positivo. Se a vírgula andar para a minha direita, que vai ser o segundo caso, aí o expoente vai ser negativo. Então, sempre que o número for maior do que 1, o expoente será o que, gente? Positivo na notação científica. Aí agora aqui, ó, de forma contrária, os números menores que 1 são divididos por 10 sucessivas vezes até obter que esse modelo, né, que a gente viu anteriormente. Olha lá, sendo assim, o número 0,036 escrito em notação científica vai ficar aqui, ó, 3,6, 10 a menos 2. Professor, como assim? Olha lá, 0,036, né? Para que o número fique ali antes da vírgula apenas com uma casa decimal, eu tenho que andar uma, duas vezes. Eu tive que descer para a direita, então vai ser negativo. Aqui era positivo. Então a representação vai ficar 3,6 vezes 10 elevado a menos quantas casas? Duas casas. Sempre assim? Sempre assim. Então, essa é o caminho de volta do que você está acostumado a fazer. Aí eu vou mostrar já nos próximos exemplos. Então, se você quer um número que representar em notação científica, é desse jeitinho que a gente faz, tá? Então, OBS, nos números menores que 1, o expoente de notação científica sempre será negativo. Então, guarda isso na cabeça de vocês. Esse número aqui, ele é menor do que 1. Esse número aqui é maior do que 1. Então, o número menor do que 1, né, anda com a vírgula para a direita ou para a esquerda, aí você não vai precisar se preocupar se é direita ou esquerda. Você sabe que 0,036 é menor do que 1. Então, escreva, né, desta forma aqui, conta com a quantidade de casas, já sabe que como ele é menor do que 1, já coloca o sinal de menos. E aí anda a vírgula, né, as casas necessárias para ficar nesse formato. Se o número é maior do que 1, olha lá, ó, aí não. Aí você sabe que a potência vai ser positiva. Quer ver outro exemplo? Olha lá, 2, 4, 7, 8, 6, 5. Professor, como é que você vai escrever isso aqui em notação? Olha, aqui eu já sei que vai ser 10 elevado a algo positivo. Por quê? Porque o número é maior do que 1. Aí a vírgula está aqui, né? Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então aqui a mais 5. Então vai ficar 2,47865 vezes 10 elevado a mais 5. Professor, se fosse assim, ó, 0,000000756. Como é que seria? Olha, eu já sei que o número vai ser 10 elevado a algo negativo. Por quê? Porque esse número com certeza é menor do que 1. Quantas casas ele teve que andar para chegar nesse formato aqui? Ele teve que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então aqui é menos 7. Então vai ficar 7,56 vezes 10 elevado a menos 7. Guarda isso com carinho, beleza? Vamos lá. Segue aí, ó. Uma maneira fácil de converter qualquer número em notação científica é contar o número de casas decimais. É o que eu estou fazendo o tempo inteiro com vocês. Deslocada até obter um dígito antes da vírgula. Então, só tem que ter um dígito antes da vírgula. E usar esse valor como expoente. Então, tá lá, ó.
54.321, de novo, é um número maior do que 1, já sei que a potência tem que ser positiva. Quantas casas eu vou andar para a minha de esquerda? A vírgula está aqui, ó. Vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Está lá, positivo 10 elevado à quarta. Pronto, está aí em notação. Olha só, o número aqui é menor do que 1, não é? Então já sei que a potência de 10 elevado à negativa. Por quê? Porque esse número aqui é menor do que 1. Quantas casas ele vai ter que andar com a vírgula? Presta atenção aqui no serviço, meu garoto. Ó, 1, 2, 3 casas. Coloco o número 3. Já sei que é negativo lá. Por que é negativo? Porque esse valor aqui é menor do que 1. Tá lá, 7,5 vezes 10 elevado a menos 3. Nunca foi tão fácil estudar notação científica. Presta atenção, porque isso aqui despenca na prova de física, seja ela qual for. Despenca. Professor, mas vai cobrar notação científica? Não, você tem que ir para o raio da prova sabendo notação científica. Você vai ter que chegar lá na prova, calcular a segunda lei de Newton, primeira lei de Newton, vai ter que calcular a potência, calcular a força, calcular o que for, né? Porém, você vai ter que calcular com valores muito grandes ou valores muito pequenos. Ele vai ter que saber transformar aquele valor em notação científica, trabalhar também com as unidades que a gente viu na aula anterior. Aquelas unidades dá para misturar com notação científica também, professor? Com certeza, e a banca vai fazer isso. Não tenho dúvidas. Por quê? Porque se eu fosse da banca, eu misturaria facilmente. Beleza? Então segue aí, porque agora vem algo bem tranquilo. Vamos lá. Se eu estou aqui na notação e eu quero mudar, eu quero sair da notação. Gente, preste atenção. Utilizando o mesmo método, também podemos converter o número que está em notação para a notação fixa. Gente, eu nunca vou recomendar isso aqui. Isso aqui é o que, professor? Conversão de notação para o valor fixo. Eu nunca vou recomendar, tá? Por quê? Não é comum ser cobrado isso em prova, tá? Professor, pode cobrar? Pode, mas é comum? Não. Não estou dizendo que não cai, tá? Pelo amor de Deus. Mas não é comum. Vamos lá. Aqui eu tenho um número em notação. Olha lá. 2,671 vezes 10 elevado ao quadrado. Gente, aqui é só fazer o que vocês sabem desde pequenininho. Elevado a 10 ao quadrado aqui, não é? Vezes 100. Quantas casas a vírgula tem que andar aqui, ó? Ela tem que andar 1, 2 casas, porque tem o número 2 aqui. Por isso que fica 2,67,1. Já aqui, nesse segundo caso, eu tenho 3,141 10 a menos 3, né? Então, como é que eu tenho que fazer aqui, professor? Ora, se é menos 3, a vírgula tem que dar o quê? Para a esquerda e não para a direita. É como se eu estivesse dividindo por 1000. Então, a vírgula, ela saiu daqui do 3 e andou 1, 2, 3 casas. Por isso que aqui é 0,003141. Beleza? Então, tá lá, ó, o expoente menos 3 é, então, a vírgula for deslocada 3 posições para a esquerda. Aqui, ó, o expoente é 2, então a vírgula foi deslocada 2 posições para a direita. Beleza? Não é muito comum ser cobrado, mas pode ser que no final da questão ele queira a resposta não em notação. Mas, gente, para resolver o exercício, é bizu que você resolva em notação científica. Beleza? Segue comigo. E aí começa o negócio a ficar mais gostoso. Se liga. Em alguns casos é necessário realizar operações matemáticas com o número expresso em notação científica. Eita, professor, então quer dizer que eu vou poder fazer soma e subtração com notação? Of course, com certeza. Sempre você terá que fazer isso. Como é que eu faço então, professor? Soma e subtração. Galera, para somar ou subtrair dois números em notação, primeiro deve-se converter a mesma, guarda isso aqui, a mesma potência. Repete ele no coração de vocês. Você tem que deixar a mesma potência. Quando for o que, professor? Adição ou subtração. O que é adição? É o sinalzinho de mais. O que é subtração? É o sinalzinho de menos. Olha lá, ó, olha o exemplo. Eu tenho 7,125 vezes 10 a menos 3, somado com 4,512 vezes 10 a menos 2. Eu não posso somar direto esses valores. Sério, professor? Sério, eu não posso somar direto esses valores. O que eu tenho que fazer? Ou eu coloco esse daqui elevado a menos 3, igual ao exemplo anterior que a gente fez, ou eu coloco esse aqui elevado a menos 2, tanto faz, tá?
vai depender muito de questão para questão. Mas para que haja soma, os dois precisam estar com o mesmo, com a mesma potência. Beleza? Então vamos lá. Aqui no exemplo a gente colocou 10 a menos 2. Olha, se eu quero deixar menos 2, eu vou pegar o 10, eu vou pegar uma casa decimal da minha vírgula, né? Que aí se eu andar uma casa, eu tirei 1 e vai ficar apenas menos 2. Professor, como assim? Olha só, se liga aqui no bizu. 7,125 vezes 10 a menos 3. Se a vírgula anda uma casa para cá, ficaria 0,715. Já obedeceu uma casa, não foi? Então agora fica só menos 2. Se eu quiser andar mais uma casa, se eu quiser, por exemplo, mais uma casa para cá, então ficaria 0,0715 vezes 10 elevado a menos 1. Se eu quiser acabar com isso daqui, eu ando mais uma casa para cá. Então fica 0,00715. Pronto. Acabou aí as potências, né? É assim que a gente acaba com as potências. Beleza? Tá, continua aqui, ó. Vamos lá. Então aqui eu deixei 10 a menos 2, 10 a menos 2, né? Peguei a vírgula, andei uma casa para a minha esquerda. Então vai ficar 0,7125. O que tu faz agora? Repete a potência, certo? E soma aqui os dígitos. Olha lá. Soma esse com esse direto. Pessoal, isso aqui você sabe somar. Concorda comigo? Só somar direto, tá? Então, como é que eu somo isso aqui, professor? Olha lá. 0,7125, vírgula embaixo de vírgula, não é isso? Casas vagas, você completa com 0. É isso. Basta você somar que você vai encontrar aqui 5,2245. Beleza? Então tá lá, ó. 5,2445 vezes 10 a menos 2. Como aqui já tem 10 a menos 2 e 10 a menos 2, basta você repetir o 10 elevado a menos 2. Fechou? Segue aqui, ó. Na multiplicação. Deixa eu voltar. Isso serve para a soma, serve para a subtração. É o mesmo método. A diferença é que se fosse subtração, aqui seria subtrair um do outro. Beleza? Mas não é o caso, tá? Aqui é a soma. Multiplicação, galera. Tá aí, ó. Nessa operação, os termos dígitos são multiplicados normalmente e os expoentes são somados, não é isso? Por exemplo, se você tem aqui, ó, um A elevado a Czinho e multiplica um A elevado a Bzinho, você repete a base, soma quem? Soma os expoentes, né? Então, se eu tenho 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado ao cubo, você repete a base, soma quem? Os expoentes. Então, aqui vai ficar 10 elevado à quinta. Isso quando você fala da potência. E os dígitos? Tá aqui, ó, 6 vezes 3, multiplicação direta, repete a base da potência de 10. Olha lá, 10 à quinta soma com quem? Com 10 ali elevado a menos 2. Por isso que aqui vai ficar 6 vezes 3 dá 18 vezes 10 ao cubo. Professor, 18, o dígito é maior do que 10, né? Ele precisa ter o quê, professor? Ele precisa ter apenas um dígito, né? Olha lá, antes da vírgula. Então, o que a gente faz daqui para cá? A gente anda com a vírgula uma casa para a minha esquerda. Olha lá, se você andou uma casa para a esquerda, você vai somar mais um 10 aqui. Professor, eu não entendi. Como assim? Se eu tenho 18 vezes 10 ao cubo, né? Tá vendo esse cara aqui? Ele é maior do que 1. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a quem? A alguma coisa positiva. Vou deixar o 10 ao cubo aqui. Como eu tive que andar apenas uma casa, então vai andar apenas 1 aqui, ó. Professor, então quer dizer se esse número é maior do que 1, a potência aqui fica positiva. Se ele for menor do que 1, ela fica negativa. É isso. Então isso aqui vai ser 1,8 vezes 10 elevado a 1 mais 3, logo 1,8 vezes 10 elevado à quarta. Por isso que dá 1,8 vezes 10 à quarta em notação. Se a banca te pedir notação, é desse jeito que você terá que fazer no final da questão. Beleza? Então, isso é a multiplicação, tá? Isso aqui a gente já fez nos slides anterior. Dá uma olhadinha, volta a aula aí, tá? O que é importante para esse slide é isso aqui, ó, tá? Na divisão, segue a mesma ideia, né? Porém, dividindo. Olha só, se você tem um A elevado a C, dividido por A elevado a B, você repete a base, subtrai quem?
subtrai os expoentes. Então, aqui seria um exemplo, 10 elevado a 5 dividido por 10 ao quadrado. Repete a base, subtrai os expoentes, então isso aqui fica 10 ao cubo. Dificuldade nenhuma, né, galera? Bem simples. Vocês sabem que na física é o tempo todo operando com isso, né? Tá lá, 8,7 vezes 10 à quarta dividido por 6,12 vezes 10 ao quadrado. Os dígitos a gente divide direto, olha aqui como é que ficaram, certo? E aqui a potência, você repete a base, subtrai quem? Os expoentes. Aqui vai dar aproximadamente 1,4 vezes 10 ao quadrado. Como antes da vírgula só tem um número inteiro, pronto, já está em notação. Eu não preciso mexer. Só lembrando que o dígito tem que ser um valor entre 1 e 10, não é isso? Beleza. Então vamos lá. Segue aqui comigo. Tá acabando. Falta só mais 2 tópicos. Olha lá. Potenciação, galera. O termo dígito deve ser elevado à potência normalmente. Porém, o expoente deve ser o quê? Multiplicado. Professor, como assim? Olha só. Se eu tenho um A elevado a X e esse cara está elevado, sei lá, a K, então isso daqui vai ser A elevado a X vezes K. Beleza? Exemplo. Se eu tenho 10 ao quadrado e ele está elevado à quinta, né? Isso aqui vai ser 10 elevado a 2 vezes 5, multiplicando as potências. Isso aqui é 10 elevado a 10. Beleza? E aí, professor, e os dígitos? Pessoal, os dígitos, olha só, ele é elevado à potência normalmente. É só elevar esse cara ao quadrado, porém, esse bonitão aqui, a potência multiplica por essa potência. Tá lá. Fechou? Então aqui, ó, 27,7 vezes 10 elevado a sexta. Professor, ainda não está em notação. Tenho que deixar? É óbvio, se ele te pedir em notação, você tem que deixar. Como é que ficaria isso, professor? Olha lá. Olha, como esse número aqui é maior do que 1, então você já sabe que tem que aparecer um 10 elevado à quantidade de casas que a vírgula vai andar. Andou uma casa? Opa, apenas 1. Lembrando que o 10 à sexta ainda está aqui. Então vai ficar 2,77 vezes 10 elevado a 1. O que eu vou fazer aqui? Repete a base. Soma quem? As potências, né? Vezes 10 elevado a 6 mais 1 elevado a 7. Tá aí, ó. Agora sim, o número ficou bonitinho, beleza? Análogo a isso, a gente faz a radiciação, né? Radiciação, não te esquece, tá? Esse bisural aqui, ó. Olha lá. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Professor, não entendi nada. Olha só, se você tem aqui, ó, raiz, né, de B, x elevado a A, imagina se tivesse um solzão aqui, ó, pá, beleza? O B estaria tomando sol e o A estaria protegido pela aqui, ó, pela raiz. Então aqui ficaria x elevado a A. Agora o Azinho que estava protegido vai tomar sol e o B vai ficar protegido aqui pelo traço aqui da divisão, né? Ele fica na sombra. Por isso que a gente fala, né? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. É exatamente isso. Fica x elevado aí a uma fração. Então, o que eu vou fazer com um dígito? Um dígito, eu vou tirar a raiz dele. Olha lá, não era 3,6? A gente escreveu como 36. Professor, o que aconteceu daqui para cá? Olha lá, ó. 3,6 vezes 10 à sétima. Né? Esse número aqui é maior do que 1. Olha lá, vai ficar 36 vezes 10 elevado a 1 positivo, porque a vírgula andou uma casa para a minha direita, e esse número é maior do que 1, então fica positivo, e o 10 à sétima lá, não é isso? Olha lá, ó, vê se não está bonito isso. Só que aqui é o seguinte, eu estou fazendo o caminho inverso, volta, 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 aqui ó, aqui é negativo, não é isso? É o caminho inverso, então aqui vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 1, porque isso aqui é 3,6 vezes 10 elevado a sétima. Então aqui vai ficar 36 vezes 10, repete a base, soma quem? As potências. 36 vezes 10 elevado a sexta. É isso que aconteceu. Agora vou tirar a raiz. Olha lá, raiz de 36 é 6. A raiz do 10 elevado a sexta, basta dividir, como é a raiz quadrada, dividir 6 por 3, por 3, ó. Só é dividir 6 por... Opa, deixa eu voltar. 6 por 2, que dá 6 vezes 10 elevado ao cubo. Repare que já está em notação, porque esse número 6, ele está entre 1 e 10, beleza? Com isso, a gente fecha aí
o nosso conteúdo tranquilo de notação científica, tá? Bem, eu considero essa parte muito importante, mas é muito importante. Por quê? Eu consigo ver que muitos alunos em sala de aula, eles conseguem entender a parte da teoria, conseguem entender a fórmula, conseguem montar e conseguem interpretar os exercícios. Sim, porém, quando chega na parte básica, que é isso aqui, de resolver as continhas, aí o aluno se perde, não sabe como é que resolve a potência, como é que resolve a multiplicação, a divisão com uma notação científica, beleza? Então, dê valor aí a essa aula que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito quando chegar nas questões lá no seu concurso, tá bom? Não te esquece aí de seguir o nosso canal porque virá mais aulas de parte básica para vocês, tá bom? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula, pessoal. Fui!